Bem-vindo ao terceiro vídeo do passo a passo do boneco Bernardo. Lembrando que todos os detalhes dessa peça você encontra no vídeo da apresentação. Peso, agulha, fios, materiais utilizados e todas as informações estão no vídeo da apresentação. E na descrição desse vídeo você encontra a playlist completa dessa peça. Não deixe de conferir. Agora vamos unir as perninhas para fazermos o corpo. Veja que eu estou aqui com a minha perna direita. Olha lá. Estou com a perna bem centralizada. Aqui está o bico. Então, eu teci os meus pontos até chegar bem na lateral aqui. Está bem certinho. Olha só. Ok? Você tem que fazer dessa forma. Tece a tua peça até ela ficar bem certinha na dobra, centralizado com o bico. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou pegar a minha outra perna, que também vai estar dobradinha, bem centralizada com o bico. Ok? Deixa eu dobrar bem aqui. E vou colocar a minha agulha aqui. Agora eu vou fazer o meu ponto baixo desse lado. Se você quiser, você pode colocar um marcador aqui, tá? Aqui vai ser o início das nossas carreiras do corpinho. Eu fiz um ponto e vou fazer todos os pontos que eu tenho nessa perna. Então, na perna esquerda, eu vou fazer 20 pontos. Fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Eu gosto de deixar minhas linhas assim. Eu só fiz um furinho aqui, peguei a linha central. É muito fácil de pegar nesse novelo. Ela fica presa aqui, né? Então eu só vou puxando. A linha não pega pó. Eu só coloco ela assim e vou puxando. Só que às vezes ela cai. Então eu fiz os 20 pontos. Cheguei aqui onde eu tenho as minhas 2 correntinhas. Eu vou trabalhar aqui nessa linha de trás também. Eu acho mais fácil. E o ponto fica mais fechadinho. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu só conseguir fazer isso. Aqui e aqui. Pronto. Aqui, então, eu vou fazer um ponto. No próximo, mais um ponto. Então, tenho 2 pontos. Um ponto para cada ponto da correntinha. Um ponto para cada correntinha, né? Que fizemos no início. Agora, aqui, deixa eu ver onde aqui acaba o meu ponto. Então, faremos na perna direita agora 20 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui está meu último ponto. Último ponto e já as 2 correntinhas. Então, meu último ponto, 20 pontos.
E aqui nas correntinhas eu vou fazer um ponto para cada correntinha. Aqui desse lado eu já pego a correntinha inteira. Uma. A última é sempre mais difícil. Faz uma manha, mas a gente pega. E, opa. Apareci, duas. Então, eu tenho 20 pontos, 2 pontos. 20 pontos e 2 pontos. Um total de 44 pontos. Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se as minhas pernas ficaram retinhas. Caso uma tenha ficado um pouquinho mais tortinha, eu já desmancho e corrijo. É na hora da união aqui que dá problema. Já acontece, tá? A gente já corrige agora para não dar problema depois. Uma perna fica torta, não tem como corrigir. Agora eu vou para a segunda carreira do corpo. Vou colocar um marcador, que já vai começar a ficar difícil de achar o primeiro ponto. Esse foi meu último ponto, então aqui está o primeiro. Aqui. Vou fazer uma sequência. Fiz o meu primeiro ponto, agora eu vou fazer mais 8 pontos. Então, eu tenho uma sequência de 9 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos. Aqui na lateral eu vou fazer uma sequência de 2 aumentos. No primeiro eu faço 2 pontos, um ponto no mesmo lugar, outro no seguinte, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Então, tenho 2 aumentos em sequência. Agora eu vou fazer 20 pontos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os pontos da correntinha. 10, 11, e agora os pontos da perna. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Cheguei do outro lado. Agora eu vou fazer novamente 2 aumentos. Um ponto no mesmo lugar, mais um ponto. Um ponto no mesmo lugar, mais um ponto. Sequência de 2 aumentos. E agora eu vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o último, 11 pontos. Tenho 48 pontos nessa carreira. Agora eu vou subir o meu marcador, sai para cima. A terceira carreira é uma carreira de repetição. Agora eu vou subir 7 carreiras de repetições. Então, da terceira à nona carreira, eu vou manter esses 48 pontos. Eu vou fazer só ponto sobre ponto, mantendo todos os pontos de base, por 7 carreirinhas.
Subi as minhas 7 carreirinhas. Então, após o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora eu vou fazer uma carreira de diminuições. Então, vou subir meu marcador, passo por cima de todos os fios. Vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição, pegando a linha pela frente, como nós fazemos até agora. Tenho 6 pontos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência de 6 pontos e uma diminuição na carreira inteira. Então, vão ser 6 repetições. Vou fazer a minha 5ª repetição. 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, uma diminuição, pegando pela frente. Então, tenho 2 repetições. Vou fazer mais 4. E agora, a minha última diminuição da minha 6ª repetição. Vou subir o meu marcador. Eu finalizo a 10ª carreira com 42 pontos. Eu vou fazer aqui um ponto baixo só, porque eu não gosto de fazer arremate em um ponto de diminuição, tá? Poderia ter puxado esse ponto de diminuição para cá também. Vou fazer isso. Vou desmanchar a minha última diminuição e um ponto. Então, eu tenho aqui a sequência de 5 pontos. Farei a diminuição agora. E fazer um ponto baixo no último. Assim, eu termino com um ponto baixo. Vou alongar esse fio. Vou cortar e vou arrematar. Não preciso de muito. Aqui, minha agulha. Pronto. Vou fazer aquele arremate que nós já estávamos fazendo até agora. Então, aqui está o meu último ponto trabalhado. Ponto seguinte, que eu vou pular e vou no próximo. A agulha lá para trás. No ponto que eu pulei, eu vou pegar só a linha de trás. E no meu último ponto, eu vou pegar as 2 linhas lá de trás. A linha de trás e a do fundo. Ajusto. E pronto. Agora eu posso largar essa linha. Agora eu vou voltar com a linha macadâmia, que foi a minha linha que eu escolhi para o tom de pele. E vou finalizar o corpo. Aqui você já precisa ter tecido os braços. Se você ainda não fez os braços do seu boneco, volte lá no vídeo dos braços e teça os 2 braços, tá? Nós vamos unir as peças, vou tecer o corpo junto com os braços. Senão você vai precisar cortar a linha e fazer uma emenda. Para não precisar isso, já teço os braços. Então, eu vou dar aquela voltinha na minha agulha, segurando com o meu dedo. Vou naquele ponto que eu pulei, ó, aqui, e vou fazer o meu primeiro ponto. Eu coloco as minhas linhas dessa forma. Se você tiver alguma outra forma que você prefira. E agora eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Eu tenho 42 pontos, vou manter esses 42 pontos por 20 carreiras.
Então, da 11ª à 30ª carreira, eu faço ponto sobre ponto. Vamos cuidar para não fazer aumentos nem diminuições. E tentar manter a tensão que você usou por toda a peça. Aqui também dá para parar e terminar de encher as perninhas. Porque a peça vai crescer e vai ficar difícil. Então, eu já vou fazer isso. Eu gosto de já ir enchendo conforme for descendo. Às vezes eu esqueço. Confesso. Quando eu vejo a peça já cresceu e eu esqueci de colocar enchimento. Mas não é o ideal. Não é certo. O melhor mesmo, que a peça fica mais bonita, é ir descendo e enchendo enquanto tece. Aqui. Não vou colocar muito aqui para cima, pois o enchimento me atrapalha de tecer. Opa. Ele enroscou aqui. Ups, foi. Deixa eu ver se eu dei um nozinho aqui. Ah, não. É a minha linha. E nós vamos dar um nozinho depois. Sim. Vou olhar para ver se os dois lados estão iguais. Ó, aqui está com menos do que aqui. Então eu vou tirar. É aqui, ó. Pronto. Aqui dá para colocar mais depois. Essas duas linhas aqui que eu vou dar um nozinho depois que eu chegar na segunda ou na terceira carreira. E novamente eu não vou mover meu marcador. Eu sei que a partir dele eu tenho que contar 20 carreiras. Eu só vou passar por cima do marcador para não precisar contar desde a primeira carreira. Então eu vou subir as 20 carreirinhas. Subi as 20 carreiras. Então, aqui está o meu marcador, mas eu nem precisava dele por causa da troca de cor. Mas aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, enfim. Aqui está esse marcador para novamente, depois que eu teci algumas carreiras, eu subi o marcador para não precisar ficar voltando e começando a contar da primeira carreira. Assim eu agilizo um pouco o meu trabalho. Bom, eu não coloquei enchimento, aqui está só nas perninhas, mas aqui eu vou colocar os braços agora. Os braços eles têm 3 pontos. Então eu dobro a peça ao meio, assim, ó, com o pé bem centralizado. Tá? Se tiver sem enchimento é mais fácil. O enchimento fica um pouquinho mais difícil de fazer isso. Dobra bem centralizada. Eu preciso aqui de 3 pontos nas laterais. Então, esse aqui e esse aqui são os meus pontos laterais. Então, eu vou usar um após e um antes. Então, é 1, 2 e 3. Vou colocar aqui um marcador dos dois lados. Só pra gente não precisar ficar fazendo isso toda hora. Deixa eu ver bem. Aqui. Esse marcador ele é um pouquinho grosso para essa linha. Mas é o que temos agora. Bom, então tá separado. O que você vai precisar olhar aí na sua peça? Aqui eu vou precisar ter até a minha marcação
12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, o meu último ponto tecido tem que sobrar 12 pontos aqui até a minha primeira marcação. Ok? Então, se você tiver tecido um ponto a mais, tiver 11, desmancha um ponto. Se tiver 13, faz mais um ponto. Então, teça os pontos até ter 12 pontos até chegar nessa marcação. Aqui na frente, eu vou ter, aqui tá a marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, é isso que eu preciso. 12 pontos aqui, uma marcação. 20 pontos aqui, outra marcação. Mas essa marcação precisa ficar centralizada, tá? Não pode ficar nem para frente nem para trás. Porque se não tiver bem nas laterais aqui, os bracinhos vão ficar tortos. Combinado? Então, como que nós vamos fazer agora? Essa é uma carreira de diminuições. Mais uma vez, as diminuições, a gente precisa colocar um pouquinho mais de tensão na nossa linha, para que o buraquinho não fique muito grande. Então, eu vou fazer uma diminuição agora. Vou pegar a linha pela frente, mais uma vez pela frente, uma diminuição. Essa é a minha 31ª carreira. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 pontos. Vou cuidar da tensão. O ponto após a diminuição, geralmente ele é mais larguinho, ele fica um buraquinho. Então a gente tem que puxar bem a tensão para ele ficar bem justo que nem os outros pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma diminuição e 5 pontos. E essa é a repetição dessa carreira. Uma diminuição e 5 pontos. Vou repetir 6 vezes essa diminuição. Vou prestar atenção para que não tenha diminuições nos braços. Como assim? Olha só, eu vou fazer uma diminuição aqui, depois eu tenho que repetir a sequência. Uma diminuição e 3 pontos. Então, eu tenho aqui 3 pontos até chegar na minha marcação. 1 e 2. Aí eu teria mais um ponto. Só que agora eu já vou colocar o braço junto. Ok? Pois eu preciso desses 3 pontos para colocar o braço. Vou colocar aqui. Tirar o marcador. Vou pegar o meu braço. Vou prestar atenção para que o dedão esteja virado para frente. Aqui tá o meu pé, ó. Deixa eu ver aqui. Essa linha aqui tá atrapalhando, né? Preciso tirar as coisas do fundo, porque a câmera fica focando onde não deve. Então, eu vou colocar o dedão pra frente, tá? E vou fazer os dois juntos. Opa, deixa eu só ajeitar aqui, porque a peça já está grande. E começou a ficar difícil de filmar e tecer. Então, vamos lá. Eu vou pegar as duas peças juntas. Vou colocar a minha agulha no braço e lá no meu corpo. Assim. Dessa forma. Aí eu vou puxar. E fiz um ponto. Eu vou fazer isso em todos os pontos. 3 pontos, eu vou fazer os 3 pontos juntos. 2. 3. Aqui. Então, eu fiz mais uma repetição. Uma diminuição e 5 pontos. Só prestei atenção para que não tivesse diminuição no braço. Vou fazer mais 4 repetições. Então, vou pegar aqui, vou ver onde que foi meu último ponto. E vamos
uma diminuição, 5 pontos. 2, 3, 4 e 5. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5. Uma diminuição. Eu já repeti 4 vezes, então preciso ter mais 2 repetições. Já fiz a diminuição e agora tenho 5 pontos novamente. Então, tenho 1, 2 e vou pegar os pontos do braço, os últimos 3 pontos. Então, não vai ter diminuição nesse braço também. Mas só isso que eu preciso prestar atenção nessa carreira. Que tenha as 6 repetições e que essas diminuições não peguem nos braços. Vou prestar atenção aqui outra vez para que o dedão fique para frente. Vou ajeitar esse braço. Sim, gosto que fique côncavo aqui, para que o bracinho não fique levantando. Ele levanta pouco, mas levanta. É só um detalhe, mas que eu presto atenção. Então, vou fazer. Então, eu tenho aqui a diminuição. Vou fazer 2 pontos. Opa. 1 e 2. E aqueles 3 pontos. Pego o braço, pego o corpo, ajusto aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 pontos. Agora eu vou fazer a última repetição. Faço a minha diminuição. E os meus 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E finalizo a carreira com 42 pontos. Eu tinha esquecido de subir o marcador, mas ele tá aqui, ó. Tá bem certinho. Então, vou subir o marcador. Vou para a minha 32ª carreira, onde eu vou começar com uma diminuição. Vou fazer uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir essa sequência 6 vezes. Eu vou fazer mais 5 vezes. Diminuição e 5 pontos. Finalizo a 32ª carreira com 30 pontos. 33ª carreira. Meu marcador já está aqui. Vou fazer uma diminuição e 3 pontos. Diminuição. 1, 2 e 3. E vou novamente repetir 6 vezes. Finalizei a 33ª carreira com 24 pontos. Agora, vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Até para a gente conseguir prestar atenção, dar uma olhada se os braços estão centralizados. Tá? Vou fazer isso agora, que caso precise fazer alguma correção, a gente já consegue desmanchar. Corrigir isso. Eu coloco meu enchimento, não vou colocar até muito em cima, porque atrapalha para tecer. Eu pelo menos não gosto. Aqui, ó. Ele vai ficar cheio assim.
Eu olho a peça inteira para ver se ela está centralizada, tá? Ela não cabe mais na tela, o boneco, então só pare agora e dê uma olhada no seu boneco, se ele está bem centralizado. Ó, os bracinhos, tá? Eu também vou arrematar essas linhas agora. Para arrematar depois que eu fechar aqui, vai ficar mais difícil. Então eu vou colocar na agulha de tapeceiro e vou arrematar. Vou ver se tem algum furinho, algum buraco, alguma coisa que eu não gostei. Eu geralmente não gosto muito dessas laterais aqui, da forma que fica. Então eu vou pegar a minha linha, vou colocar no mesmo ponto. Aqui, ó. Na verdade, esse nem é o mesmo ponto, é o ponto à frente. É o ponto que eu fiz a diminuição. E vou puxar. Depois eu vou voltar nesse ponto aqui, ponto seguinte. Vou pegar o ponto do braço, que é o meu último ponto. Vou colocar lá dentro de novo. Só para ele ficar mais ajeitadinho. Deixa eu ver se eu preciso fazer isso aqui do outro lado também. Não. Não preciso. Então, acho que aqui já está o suficiente. Não preciso colocar mais, não. É só um ajuste mesmo. Fiz a mesma coisa do outro lado. Aqui também ele fica bem feinho. Então, eu vou entrar no pontinho à frente. Viu como já fica melhor? Já sumiu até o buraquinho que estava aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu entrei que eu perdi aqui. Agora eu vou aqui. E volto. E pronto. Deixa eu ajeitar. E pronto. Agora aqui, a gente dá um nó dos dois. Opa, tá fugindo da câmera. Não vou puxar, não posso puxar esse nó, porque senão vai puxar aqui, né? Então eu deixo frouxinho. Aqui. Eu não quero fazer um laço, eu quero fazer um nó, mocinho. E de novo. E pronto. Aqui eu posso dar quantos nós eu quiser, que vai ficar aqui pra dentro. Assim, ó. Depois eu coloco o enchimento aqui, ó. E ele fica bonitinho. Vamos para a 34ª carreira. Novamente eu vou começar com uma diminuição. Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui. E 2 pontos. E vou repetir 6 vezes. Diminuição, 6 e 2 pontos. Ao final dessa carreira eu tenho 18 pontos. E agora nós vamos para a nossa última carreira. Vou fazer uma diminuição. E 1 ponto. Vou repetir 6 vezes. Diminuição e 1 ponto. Carreira 34, finalizada com 12 pontos. Agora, eu vou subir 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Só manter esses 12 pontinhos que eu tenho de base.
Só vou fazer um ponto para cada ponto de base. Por 3 carreiras. Então, a carreira 35, 36 e 37. Subir as 3 carreirinhas, alongar meu fio e vou colocar mais enchimento aqui dentro. O buraco está pequeno, mas a gente tem uma boa subida com enchimento já porque o buraco fica menorzinho, fica mais difícil, né? Vou usar a pinça para me auxiliar. Você pode usar uma pinça de sobrancelha. Esse tipo de material são ferramentas de trabalho, como eu não canso de falar. Nós precisamos ter ferramentas de trabalho que nos auxiliem. Não precisa ser uma pinça dessa, embora ela não seja difícil de achar na internet. Mas uma pinça, essas de sobrancelha que são bem baratas, ou não são caras, pelo menos, já ajuda bastante. Deixa eu colocar bem cheinho aqui. Ainda tá bem vazio. Nossa, vai bastante ainda. Coloco mais nas laterais, pois aqui ainda vai aquele suporte para o pescoço. Tá? Eu vou deixar aqui o espaço de suporte, porque senão chega um negócio que empurra todo o enchimento lá para baixo. E não quero isso. Vou puxar ele bem. Quero ver aqui, por aqui, se já tem enchimento. Eu acho que ainda precisa colocar um pouquinho mais. Eu quero colocar bem nas laterais mesmo. Deixa eu pegar mais enchimento aqui. Tá acabando o enchimento já. Então eu vou colocar. Ruim quando fica um buraquinho muito pequeno, a gente tem que fazer bolinha. A gente não consegue colocar. Acho que agora tá bom. E daí o suporte vai entrar aqui, ó. E vai ficar ali no meio, sem. E a gente ajeita. Olha, ficou bem. Joia. O nosso corpinho está finalizado. E no próximo vídeo, nós faremos a cabeça. Vejo você lá. Tchau, tchau.